Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Nessa videoaula, nós vamos estudar um pouco mais sobre leis da termodinâmica. Nessa primeira parte desta sequência de videoaulas, nós vamos falar um pouco sobre a lei geral dos gases ideais e vamos falar também sobre as transformações gasosas. Então, vem comigo. Para a gente falar um pouco sobre lei geral dos gases ideais e transformações gasosas, nós temos que falar antes das variáveis condicionais, tá? Então, toda vez que eu estiver estudando termodinâmica, e normalmente estuda-se termodinâmica no ensino médio, analisando o comportamento dos gases, os gases ideais, tá? A gente tem que levar em consideração três variáveis: pressão, volume e temperatura. A pressão do gás dentro do recipiente, o volume no qual o gás está inserido, tá? Porque, como todo mundo sabe, o volume do gás, o volume que o gás ocupa é o volume do recipiente, tá? Então, porque todo e qualquer gás tende a ocupar todo o recipiente, mesmo que eu tenha mais de uma substância gasosa dentro desse recipiente. E a temperatura do gás, tá? Então, vamos dar uma analisada, vamos fazer uma análise como se relacionam essas três variáveis. O que diz, então, a lei geral dos gases ideais em relação às variáveis condicionais? Então, olha só. Essa lei diz o seguinte, que o produto da pressão pelo volume dividido tudo pela temperatura de um gás, esse valor vai ser sempre constante para uma substância gasosa definida. Por exemplo, se eu fizer essa relação para o nitrogênio, eu vou ter um valor. Se eu fizer essa relação para o oxigênio, eu vou ter outro valor. E se eu fizer essa relação para o hidrogênio, ou para o neônio, sei lá, não importa o gás, eu sempre vou ter um valor diferente, mas esse valor vai ser constante para aquele gás, tá bom? Então, assim, eu posso relacionar as condições iniciais e finais numa transformação gasosa. Eu posso dizer, então, que a pressão inicial multiplicado pelo volume inicial dividido pela temperatura inicial de um gás vai dar o mesmo valor da pressão final multiplicada pelo volume final dividido pela temperatura final. Ou seja, as condições do início da transformação terão o mesmo valor das condições dessa relação condicional do fim da transformação. Ou seja, essa relação PV-T vai dar o mesmo valor da relação pó-vó-tó, tá bom? Por isso que eu posso ter esta igualdade. Então, todo o exercício que envolver lei geral dos gases ideais, o exercício vai dar os valores das variáveis condicionais, né, das condições iniciais do gás e os valores de algumas condições finais do gás. E você vai ter que encontrar algum desses valores, né, ou da pressão, ou do volume, ou da temperatura no início ou no fim. Acontece que, em algumas situações, alguma dessas variáveis vai estar com valor constante, e aí eu vou ter uma determinada transformação gasosa. Então, dependendo da condição que está constante, eu posso ter uma transformação isobárica, que é aquela em que a pressão é constante, tá? Pressão constante. Eu posso ter uma transformação isotérmica, onde a temperatura vai ser constante. E eu posso ter uma transformação isovolumétrica, onde o volume vai ser um volume constante, tá? Então, eu vou falar na sequência de cada uma das transformações e vou mostrar uma simulação de exemplo em cada uma das transformações. Transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela
em que a pressão é constante, ou seja, independente de alterar volume ou temperatura, o valor da pressão continua igual. Dessa forma, como o valor da pressão continua igual, ela pode ser excluída daquela igualdade da Lei Geral dos Gases Ideais. Então, num exercício de pressão constante de transformação isobárica, eu posso trabalhar apenas com as variáveis Vt, Vtho, que são as variáveis do início e do fim da transformação. Então, essas aqui são as variáveis do início e essa aqui as variáveis do fim. Por que eu posso excluir a pressão? Porque a pressão é igual. Então, como a pressão é igual, eu vou estar multiplicando e dividindo o início e o final, enfim, não importa, pelo mesmo valor. Então, eu posso excluir da Lei Geral dos Gases Ideais. Vamos à simulação para vocês olharem um pouco como funciona uma transformação isobárica. Lembrando que aqui, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Então, vamos lá para a simulação. Então, vamos à nossa simulação de transformação isobárica. Aqui eu tenho um recipiente com gás dentro, né? Esse recipiente ele tem volume variável, tá bom? Então, ele vai funcionar como se fosse uma bexiga. Então, vamos reparar uma coisa. Se é pressão constante, transformação isobárica, a pressão não vai poder se alterar. Então, ela está em 27,1 atmosferas, tá bom? E ela não vai ser alterada. Eu vou alterar aqui no meu sistema, nessa nossa simulação, o valor da temperatura. Então, por exemplo, repare que quando eu aqueço o gás, o volume do recipiente vai aumentando conforme a temperatura também aumenta. Ou seja, podemos dizer que volume e temperatura são diretamente proporcionais. De outra forma, se eu diminuo a temperatura, ou seja, se eu resfrio, tem lá o meu gelinho agora, a temperatura diminui e o volume do recipiente também vai diminuindo. Por quê? Porque temperatura e volume são diretamente proporcionais. Repare que a pressão dentro do recipiente se mantém constante, se mantém igual. Tá bom? Tem um grande exemplo de transformação isobárica. Já numa transformação isotérmica, a temperatura é que é constante. Ou seja, eu vou alterar apenas a pressão e o volume. Assim, eu posso tirar a temperatura da Lei Geral dos Gases Ideais. E eu trabalho apenas com o PV, POVO. Ou seja, pressão e volumes no início da transformação e pressão e volume no final da transformação. E assim, a gente pode observar, e eu vou mostrar isso na próxima simulação, que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Então, vamos observar a simulação. Então, vamos à nossa simulação de transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante. Veja, meu gás está aqui a uma temperatura de menos 4 graus Celsius e vamos fazer algumas alterações. Por exemplo, vamos aumentar o volume do recipiente. Repara que quando eu aumento o volume, a pressão aqui diminuiu. Tá? Então, vou fazer de novo, que pode ser que tenha alguém que não tenha visto. Então, o volume do meu recipiente está aqui bem grande e a pressão está aí por volta de 16 atmosferas. Quando eu diminuo o volume, ou seja, comprimo esse gás, a pressão que estava ali por volta de
15,5, 16 atmosferas, vai para a região de de aproximadamente 49 atmosferas, ou seja, eu diminuí o volume do recipiente, a pressão aumentou, mas a temperatura permaneceu constante. Se eu aumento o volume do recipiente, volta ali para a pressão por volta de 16 atmosferas, eu aumentei o volume e diminuí a pressão. Ou seja, é possível perceber que pressão e volume são inversamente proporcionais quando eu trabalho numa transformação isotérmica, ou seja, quando a temperatura permanece constante. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. E por último, vamos falar sobre a transformação isovolumétrica, que é uma transformação a volume constante. Às vezes você pode encontrar em algum livro o nome de transformação isométrica, às vezes até isocórica. Estão falando de transformação a volume constante. Nesse tipo de transformação, o volume pode ser suprimido da Lei Geral dos Gases Ideais e eu tenho só Petit Potó. Ou seja, eu tenho as condições de pressão e volume no início da transformação e as condições de pressão e temperatura no fim da transformação, tá? Lembrando que nesse tipo de transformação, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Então, para a gente finalizar essa videoaula, vocês vão ver agora uma simulação de transformação isovolumétrica. Então vamos à nossa terceira simulação dessa nossa videoaula, simulação de transformação isovolumétrica. Agora o meu recipiente tem volume fixo, tá? Então ele não altera. Vamos alterar a temperatura, tá? -4, vamos aquecer esse gás e vamos observar o que acontece com a pressão. Então perceba que conforme a temperatura vai aumentando, o valor da pressão dentro do recipiente também vai aumentando, porque eu vou aumentando a agitação das moléculas deste gás que está aí dentro do meu recipiente. Então, eu comecei aí por volta de 16 atmosferas, já estamos chegando a 24 atmosferas, tá bom? De pressão. Da mesma forma, se eu diminuo a temperatura, a pressão dentro do recipiente também diminui, né? O que mostra que pressão e temperatura são diretamente proporcionais em uma transformação isovolumétrica, tá bom? Então, se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão diminui.